Bem-vindas, sejam muito bem-vindas a mais um dia do nosso devocional Mulheres como Isabel. E nós estamos falando sobre as disciplinas espirituais nesses dias. Nós já falamos sobre o quarto secreto, falamos sobre a importância da leitura da palavra, já falamos sobre a sensibilidade, que a sensibilidade não é uma fraqueza, esse lugar, né, de intimidade, de busca. E hoje, o que eu quero deixar para você a respeito da disciplina espiritual da meditação na palavra como uma mulher que gera no secreto? Existem muitas mulheres que geram no secreto e existe um segredo aí, existe uma disciplina aí que eu quero te falar hoje. Mulheres que, assim como Isabel, vivem processos silenciosos, mas carregam promessas eternas. Já comento aqui, eu carrego uma promessa eterna. Querida, essas mulheres que, né, carregam promessas eternas, essas mulheres, elas não vivem de aparência espiritual, elas vivem de profundidade. É uma das marcas dessas mulheres é a disciplina espiritual da meditação na palavra de Deus. E eu vou te ensinar uma diferença aqui entre leitura e meditação. A prática da meditação, ela vai além da simples leitura bíblica. Não se trata de você cumprir um plano devocional, de você ler de forma anual a Bíblia, mas sim de você permitir que a palavra desça da mente para o teu coração e do coração à prática. Meditar é construir uma nova mentalidade. Você meditar nas escrituras constrói na mulher de Deus uma mentalidade genuína, real. A palavra é verdadeira. A palavra é a verdadeira essência que nós devemos ter em nós. E essa essência, ela vai se tornar real em nós quando nós transformarmos a nossa maneira de pensar. Então, e o que vai mudar em nós essa meditação, essa disciplina na nossa vida? A mentalidade de escravidão para uma mentalidade de filha, a mentalidade de medo para uma mentalidade de fé, porque tem muitas mulheres que vivem no medo e não na fé, mentalidade de rejeição para intimidade, pertencimento. Então, uma mulher que medita na palavra, ela deixa de pensar como uma prisioneira das circunstâncias e ela passa a pensar como uma filha amada de Deus. Aleluia. Então, qual é o significado, querida, da palavra meditar? A palavra meditar, ela tem origem no hebraico, da palavra Hagah, H-A-G-H, que significa murmurar, gemer, falar em voz baixa, imaginar, refletir profundamente. Então, é esse o significado que vem do hebraico. Então, o que esse significado nos conduz? Nos dá uma ideia de repetir a palavra, de declarar a palavra, de ficar pensando continuamente na palavra. Então, você digere a palavra até que ela faça parte de você, digerir a palavra até que ela faça parte de nós. E isso não é uma leitura apressada, é uma assimilação espiritual. Ei, escreve aí no teu comentário, deixa um joinha, curte, comenta, já compartilha com alguém que precisa aprender. Porque às vezes tem alguém que diz assim, eu leio a palavra, mas nada muda. Mas às vezes a pessoa não está meditando, e aqui ela pode encontrar resposta. Então, já envia aí para sua amiga de oração, para sua amiga de devocional, amém? Em nome de Jesus, que ela precisa de uma assimilação espiritual da palavra. Assim como o alimento ele precisa ser mastigado para nutrir o corpo, a palavra ela precisa ser meditada para nutrir a alma. É assim que acontece. Então, qual é o fundamento da meditação? Quando nós olhamos para o livro de Salmos, Salmo 1, verso 2, o livro de Salmos, ele declara antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meditar de dia e de noite está nos falando de constância, está nos falando de permanência, está nos falando da mente que retorna a verdade repetidas vezes ao longo do dia. Então, a palavra é a verdade. Então, ao longo do dia, a palavra que eu li, a palavra que eu recebi, que eu estou meditando nessa passagem, eu vou trazer ela à minha mente repetidas vezes ao longo do dia, vou trazer para a minha vida, aonde eu vou aplicar essa palavra na minha vida, o que eu estou aprendendo com ela.
Então, uma mulher como Isabel não vive apenas de momentos isolados com Deus, que é o que a maioria das mulheres faz, é momento isolado. Momentos isolados, é quando às vezes está no socorro, no aperto, descobre um quarto secreto. Não, uma mulher como Isabel, elas carregam a palavra, é diferente. Então, seja uma mulher que carrega a palavra. Escreve aqui, ó, eu carrego a palavra. E às vezes agora você pode estar cozinhando, limpando a sua cozinha, organizando as suas coisas, a sua casa. Talvez você está se organizando para ir trabalhar, talvez você está esperando seus filhos chegar da escola. Ei, querida, você carrega a palavra durante todas essas coisas, porque o lar de uma mulher como Isabel é uma extensão do altar, e nós já falamos isso aqui no dia anterior, falamos ontem sobre isso. Então, meditar também é você aprender a ouvir. E por que eu estou falando isso? Porque é algo muito profundo além do meditar. Porque meditar não é apenas você falar com Deus, é você esperar para ouvir a Deus. Pega essa. Tem muitas pessoas que não conseguem encontrar respostas nas suas vidas. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ela entra no quarto secreto, ou pega a Bíblia no carro, ou na mesa, né, faz mesa com Jesus, coloca ali o devocional, coloca ali a Bíblia, pega papel e caneta, bota as plaquinhas escrito Jesus na mesa, e aí o que essa mulher faz? Ela ora, ela entrega todas as petições, derrama o coração, mas depois sai correndo para cumprir as tarefas do dia a dia e não espera, não aguarda a resposta que vem do Senhor. Então, a meditação, ela nos ensina um lugar importante, que é o lugar da permanência. A meditação nos ensina a permanecer, nos ensina a silenciar, nos ensina a discernir a voz de Deus. Então, mulheres que geram no secreto são mulheres que aprenderam a valorizar essa escuta em Deus. É porque neste lugar elas recebem a direção para o lar, as estratégias para o casamento, a sabedoria para criar os filhos e a força para permanecer firme, as direções para o ministério. Então, meditar, você ter essa disciplina espiritual de meditar, ela gera uma transformação diária na sua vida, na sua mente. Ela vai alinhar os pensamentos com a verdade, ela vai destruir as mentiras internas, ela vai curar feridas emocionais, ela vai fortalecer a tua identidade espiritual. A meditação, como uma transformação diária, ela nos ensina a agir segundo a palavra e não segundo as emoções que muitas vezes estão desordenadas. Então, uma mulher que medita na palavra, ela não é guiada por aquilo que ela sente, mas ela vai ser guiada por aquilo que Deus diz. E isso muda tudo. Ser uma mulher guiada por aquilo que Deus diz muda todas as coisas. E o que eu mais vejo? Mulheres que são guiadas por aquilo que sentem. Tem mulheres que elas são obstinadas, elas querem a verdade delas. Às vezes elas até procuram uma amiga que vai falar exatamente aquilo que ela quer ouvir. Porque ela é obstinada, ela não quer saber aquilo que Deus diz. Ela quer viver por aquilo que ela sente. Às vezes ela só precisa de alguém para dar um aval para ela fazer aquilo que já estava no coração dela. Então, não é uma mulher que medita na palavra e que faz aquilo que Deus diz. Então, mulheres, vocês que estão aqui comigo, eu amo vocês. Mulheres que geram no secreto. Uma mulher como Isabel não vive na agitação espiritual, mas ela vive de profundidade. Ei, declara isso, escreve isso, internaliza isso. Eu sou uma mulher como Isabel e eu vivo de profundidade com Deus. Então, uma mulher que vive de profundidade, o que essa mulher ela vai entender? Que o secreto é que vai sustentar aquilo que está em público. A meditação na palavra vai sustentar a fé dessa mulher. E a escuta, aquilo que ela vai ouvir do Senhor, vai sustentar a obediência. Então, se você, querida, tem dificuldades muitas vezes na obediência, eu te pergunto, será que você está escutando? Será que você tem esse tempo de meditar e escutar, ouvir o que é que Deus está falando?
Então, gerar a vontade de Deus muitas vezes vai exigir de mim e de você silêncio, constância e entrega. Então, aonde você pode dizer assim, Dani, mas qual é a aplicação prática para isso? Querida, essa palavra é para que você separe tempo, não apenas para ler a Bíblia, ler a palavra, mas para você meditar. Para você repetir e declarar palavras ao longo do teu dia. Para você permanecer em silêncio após a tua oração. Espere, tem um tempo de espera, espere a direção de Deus. Isso também vai te ajudar a transformar o teu lar num ambiente de reflexão e de presença espiritual de Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar com você. E antes de orar, querida, eu quero falar para você do nosso livro Mulheres como Isabel. Ele não está aqui comigo agora, mas você já, ao longo dos dias, eu já passei aqui para vocês. Queridas, quem quiser o nosso livro Mulheres como Isabel, nós temos ele em formato digital para alcançar mulheres de todos os lugares. Então, se você quiser, comenta aqui, eu te envio o link, me chama no privado. Se você quiser entrar no grupo Levantando Coroas, você vai ser muito bem-vinda. Você vai conhecer mulheres maravilhosas. E assim, ó, apoie o nosso ministério. Envia, curte esse vídeo, compartilha com alguém. Se você aprendeu algo que, né, que você não sabia, escreve aqui, testemunhe, honre o nosso trabalho. Eu tenho certeza que o seu comentário, a sua curtida, o seu coraçãozinho, o seu compartilhar, não é só sobre a Daniele, não é só sobre o Levantando Coroas, é sobre ajudar outras pessoas, é sobre honrar aquilo que Deus nos entrega, é sobre expandir o reino de Deus. Afinal de contas, mulheres, são tantas coisas. Se nós olharmos a internet, nós vamos ver quantas coisas que às vezes são sem fundamento algum, notícias das piores possíveis, muitas vezes, que até entristece o nosso coração. Então, vamos fazer a diferença e vamos compartilhar aquilo que edifica uma vida. Eu conto contigo, hein? Vamos orar, então, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por cada mulher, Pai, que entrou aqui neste dia, Senhor, mais um dia, Senhor, de devocional, Mulheres como Isabel. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor. Hoje é dia 24, Senhor, de fevereiro de 2026. Pai, se até aqui as minhas irmãs tiveram dificuldades na meditação e às vezes te desobedeceram, Pai, por não conseguir estar nesse lugar de escuta, de meditar a palavra e te ouvir, Senhor, eu peço que o Senhor libere, Senhor, nesse momento, Pai, teu perdão, que elas se arrependam, Senhor, e alcancem a tua misericórdia, Senhor, e que a partir desse momento, o Espírito Santo, elas sejam ativadas em ti, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai, para serem mulheres que meditam na tua palavra, mulheres que vão carregar promessas eternas, mulheres que vão impactar seus lares, casamentos, o bairro, a cidade, o ministério, que vão alcançar outras vidas e cuidar de outras mulheres, Pai, porque elas receberão direções claras do tempo de meditação, dessa disciplina espiritual que é meditar na palavra, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha ensinar cada mulher aqui, Pai, cada irmão que possa ouvir essa mensagem, Pai, a meditar na tua palavra, Senhor, com profundidade, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que nenhuma mulher aqui, Senhor, seja apressada no seu tempo de secreto, Pai, mas sejam mulheres que decidem permanecer em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, transforma nossas mentalidades, transforma minha mentalidade cada dia mais, de toda a minha casa, transforma, Senhor, a mentalidade, Senhor, dessas mulheres cada dia mais, em nome de Jesus, pela verdade, pela palavra do Senhor, Pai. Faz de nós, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, faz de nós, trabalha no nosso interior, mulheres que geram a tua vontade em silêncio e em fidelidade, Pai. Eu oro, Senhor, te louvando e já te agradecendo pelos milagres, pelos testemunhos, Pai, pelas pessoas que vão aprender, Senhor, através desse vídeo, Senhor, desse devocional que o Senhor trouxe ao nosso coração, Pai. E assim eu já te louvo e eu já te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, 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 minha irmã. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por você estar aqui. Eu louvo a Deus pela tua vida. Cada uma de vocês aqui, vocês são especiais. E eu agradeço a Deus por essa direção de nós estarmos juntas aqui nesse momento do meio-dia para meditar
né, em como ser uma mulher de Deus que gera no secreto, com disciplina espiritual, e tem muitas coisas boas que vão vir aqui nesse canal, e que você seja também participante dessa obra de Deus, amém? Deus abençoe em nome de Jesus, e até amanhã.